Olá, que bom ter você aqui. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras de todos os tempos. A coragem de Davi. É uma história que nos ensina como enfrentar gigantes, mesmo quando todos ao nosso redor duvidam da nossa capacidade. E se você está passando por um momento em que se sente pequeno ou incapaz, essa mensagem é especialmente para você. Vamos nos transportar para aquele cenário. De um lado, um exército inteiro paralisado pelo medo. Do outro, Golias, um gigante que zombava e humilhava o povo de Deus. Todos os soldados, homens treinados para a guerra, olhavam para Golias e viam um obstáculo intransponível. Eles viam o tamanho, a força, a armadura. Eles viam a derrota certa. Mas então, surge Davi, um jovem pastor, que nem sequer era considerado um soldado. Quando seus próprios irmãos o viram, eles zambaram. O rei Saul olhou para ele e disse: "Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz." Imagine ouvir isso de todos os lados. A sua família não acredita em você? A maior autoridade do seu povo não acredita em você? A lógica humana dizia que era impossível. E é aqui que a história de Davi se torna um farol para nós. Onde todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. A diferença não estava nos olhos, mas na fé. Enquanto os outros olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Essa é a primeira grande lição. A nossa perspectiva muda tudo. Se você focar apenas no tamanho dos seus problemas menos a dívida, a doença, o conflito familiar, a incerteza profissional, você vai se sentir paralisado, exatamente como o exército de Israel. O medo vai te dominar, mas se você levantar os seus olhos e focar no poder, na fidelidade, na grandeza de Deus, o gigante começa a diminuir. Davi tinha um histórico com Deus. Ele disse ao rei Saul: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Davi não estava se baseando em sua própria força. Ele estava se apoiando nas vitórias que Deus já tinha lhe dado no passado. Suas batalhas secretas, cuidando das ovelhas no campo, o prepararam para sua batalha pública. E você? Quais foram os leões e ursos que Deus já te ajudou a vencer na sua vida? Lembre-se dessas vitórias. Lembre-se daquela vez que você achou que não ia conseguir pagar uma conta, e a provisão chegou. Lembre-se daquela vez que um diagnóstico médico te assustou, mas a cura veio. Lembre-se daquele relacionamento que parecia perdido, mas foi restaurado. Essas lembranças são o seu arsenal de fé. Elas são a prova de que o mesmo Deus que agiu no passado, continua agindo hoje. A confiança de Davi não era arrogância, era uma confiança depositada totalmente em Deus. Ele recusou a armadura do rei Saul. Por quê? Porque não era a sua. Ele não podia lutar a batalha de Deus com as ferramentas dos homens. Ele foi com o que ele conhecia: sua funda e 5 pedras lisas. Ele usou os dons e as ferramentas que Deus havia colocado em suas mãos durante toda a sua vida. Muitas vezes, tentamos enfrentar nossos gigantes com as armaduras dos outros, tentamos copiar a estratégia de alguém, usar a força de outra pessoa, ou nos encaixar em um molde que não é nosso. Mas Deus te deu dons, talentos e experiências únicas. É com isso que você vai vencer. Não despreze o que você tem nas mãos. Aquela sua habilidade, aquele seu conhecimento, aquela sua fé simples. É exatamente disso que Deus quer usar para fazer algo extraordinário. E então, o momento do confronto, Davi corre em direção ao gigante. Correr em direção ao medo, isso é coragem espiritual. Não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo, impulsionada pela fé, enquanto Golias o amaldiçoava, em nome de seus deuses. Davi declarou sua identidade e seu propósito. Ele disse: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem você desafiou." Ele estabeleceu o propósito daquela batalha. "Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel." A vitória de Davi não era para sua própria glória, mas para que o nome de Deus fosse exaltado. Quando nosso motivo para vencer um problema é maior do que nós mesmos, encontramos uma força que não sabíamos que tínhamos. Qual é o propósito por trás da sua luta? É apenas para o seu conforto? Ou é para que outros vejam a bondade de Deus através da sua vida? Com uma única pedra, Davi derrubou o gigante. Uma pedra impulsionada pela mão de Deus é mais poderosa que qualquer exército. O seu pequeno ato de fé, a sua oração sincera, o seu passo de obediência, quando entregues a Deus, tem o poder de derrubar os maiores obstáculos da sua vida. Hoje, talvez você esteja enfrentando o seu próprio Golias. Pode ser o gigante da ansiedade, da depressão, do desemprego, da solidão. Pode ser uma voz na sua cabeça, ou vozes de pessoas
ao seu redor dizendo que você não é capaz, que você vai falhar, eu quero te encorajar com a palavra de Deus. Olhe para a história de Davi e veja a si mesmo. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele não olhou para a força de Davi, mas para o seu coração, um coração que confiava nele acima de tudo. Como vencer o medo primeiro? Mude o seu foco. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e comece a contemplar a grandeza do seu Deus. Segundo, lembre-se das vitórias passadas. Use suas experiências como combustível para a sua fé. Terceiro, use as ferramentas que Deus te deu. Não tente ser quem você não é. Seja autêntico e confie nos dons que Ele depositou em você. Quarto, corra em direção ao seu gigante, em nome do Senhor. Declare a sua fé. Estabeleça um propósito maior para a sua vitória. A superação pessoal de Davi foi, na verdade, uma superação espiritual. Ele permitiu que Deus fosse maior do que o seu medo. E o mesmo convite é feito a você hoje. Não importa o que os outros achem de você. O que importa é o que Deus acha. E Ele te vê como um vencedor, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Essa história não é apenas uma lição bíblica antiga, é uma fonte de motivação diária. É uma palavra de ânimo para o seu coração cansado. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um propósito que é maior que os seus problemas. E você tem a fé, do tamanho de um grão de mostarda, que pode mover montanhas e derrubar gigantes. Tenha coragem. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário dizendo qual gigante você está enfrentando, em nome do Senhor. Vamos juntos fortalecer nossa fé. Se inscreva no canal para mais palavras de ânimo como esta. Fique com Deus e até a próxima.